Olá! Agora vamos falar sobre as conjunções de uma forma geral. Existem várias conjunções na língua inglesa. Nessa aula em particular, iremos fazer um overview, uma revisão geral, de forma bem direta ao ponto, das conjunções, tudo bem? Então, vamos lá. Conjunções são palavras que unem outras palavras, frases, orações ou sentenças. Então você tem essa sentença aqui dizendo Susan is an amazing wife and a wonderful mom. Então, perceba que definitivamente temos o and sendo um elemento que conecta diferentes partes de uma mesma ideia e essas diferentes partes são tão importantes quanto outras, não é? Ou melhor, as outras, tão importantes quanto as outras. Então você tem Susan é uma esposa maravilhosa e uma mãe fantástica, não é? Com isso dito, as conjunções adicionam eloquência e fluidez ao nosso discurso. Elas também nos permitem formar complexas frases em vez de usar várias frases curtas. Então veja esse exemplo aqui que interessante. Você, caso não tenha conjunções para conectar diferentes partes de uma mesma ideia de uma forma mais fluida, você teria, por exemplo, uma sentença como essa. Bran likes eating. He doesn't like cooking. He finds cooking boring. Então perceba que você tem diferentes ideias que em conjunto passam uma ideia maior e essas diferentes partes de fato não estão bem conectadas. Simplesmente temos uma utilização de ponto final. Agora vejamos com a utilização das conjunções. Bran likes eating, but he doesn't like cooking, as he finds it boring. Então perceba que você tem o but e o as sendo conjunções que de fato trazem fluidez à sentença conectando as suas diferentes partes, ou melhor, trazem fluidez à ideia conectando as suas diferentes partes em uma mesma sentença mais prolongada, tudo bem? E portanto mais fluida e contínua. Com isto dito, conjunções podem ser divididas nas seguintes categorias. Então perceba, as conjunções subordinadas ligam duas orações. Uma principal, independente, e uma subordinada, dependente. Com isto dito, vejamos. She won't speak with her parents unless they apologize first. Então, aqui temos uma sentença onde que, de fato, esta primeira, she won't speak with her parents, é relacionada a they apologize first. E mais precisamente, temos aqui uma questão sendo dependente da outra. O que temos aqui mais precisamente é, ela não vai falar com seus pais, a não ser que eles se desculpem primeiro. Pois bem, então temos aqui o ato de falar com seus pais sendo dependente do ato deles se desculparem. E aqui então, portanto, temos a conjunção subordinada unless indicando esta lógica. Exemplos também muito frequentemente utilizados de conjunções de subordinação são although, as, because, if e though. E vamos estar olhando de forma mais atenta a cada uma dessas. Aqui temos esse exemplo unless que mostra essa dinâmica. Igualmente temos conjunções correlativas que conectam dois itens gramaticais iguais. Ou seja, essas conjunções vêm em pares. Você tem o either or, ou neither nor, not only but also, não é? Ou seja, você tem dois elementos que têm igual importância para a ideia repassada e você quer indicar que essas duas coisas têm o mesmo peso no contexto. E você os apresenta em sequência e, simultaneamente, os apresenta como sendo elementos iguais, de importância igual no contexto que você está expressando. Então, vejamos aqui este exemplo. Either we go to the party or we stay at home. Ou seja, ou nós vamos para a festa ou nós ficamos em casa. Então, temos esse ato de ir para a festa e ir para a casa como sendo duas opções de real peso que se tem. E, mais precisamente, as duas únicas opções que se tem. E aí temos as conjunções, ou melhor, mais precisamente a conjunção either sendo utilizada. Mas já que temos aqui essa questão de duas opções de mesma importância para o contexto que temos, sempre você tem pares. Ou seja, você tem o either que vem com or. Você tem o neither que vem com nor. E você vem com o not only também sendo seguido com o but also.
E nós, como dito, em outros momentos iremos revisar cada um desses elementos com formas mais aprofundadas, tudo bem? Igualmente aqui temos conjunções compostas, que na prática são frases usadas como conjunções, ou seja, não é mais uma palavra em particular ou um pequeno grupo de palavras que inclusive tem outras palavras entre si, indicando a ideia de conjunção, mas aqui mais precisamente estamos nos referindo a frases que expressam a mesma ideia que uma conjunção expressa. Uma conjunção composta tem duas ou mais palavras, não é? Tem em média entre 2 e 3 palavras que vão juntas. Então você tem aqui, ó, so that, as long as, even though, etc. Perceba que as conjunções correlativas, aquelas que indicam dois elementos de mesmo peso para o contexto, ao mesmo tempo em que elas vêm em pares, elas não são em sequência. Por exemplo, temos o either, no exemplo que temos aqui, seguido do or, e este or, além de não ser objetivamente uma conjunção, 2, ele está, de certa forma, distante do either. Você tem we go to the party entre o either e o or. Agora, quando nós falamos de conjunções compostas, a mecânica é diferente. Você tem aqui Mike lied to his parents so that he could go to the party. E aí você tem o so that sendo duas palavras em sequência que formam uma conjunção composta. Outros exemplos aqui são as long as, even though, que expressam outras ideias, e assim por diante. Tudo bem? Mike lied to his parents so that he could go to the party. Ou seja, o Mike mentiu para os seus pais para que ele pudesse ir à festa. Igualmente temos as conjunções de coordenação, que são usadas para ligar frases, palavras e orações de igual importância em uma frase. Então, aqui temos definitivamente maiores ideias, até mesmo maiores do que o que temos quando estamos lidando com conjunções correlativas, que conectam elementos menores um com o outro. Aqui estamos falando de ideias maiores, não é? Ou seja, existem 7 conjunções de coordenação. Você tem o for, você tem o and, você tem o nor, você tem o but, você tem o or, você tem o at e, por último, o so. São várias e, portanto, temos até uma sigla que se chama fanboys. Lembrando que fanboy em inglês, ou melhor, em português, significa fã. Ou fanboy é mais do que um fã. Fan é um termo utilizado para se indicar fã. Um fanboy não é somente um fã. É um fã de alguém ou algo que é, de certa forma, extremo, idolatra por completo. Não tem absolutamente nada a ver com o que nós estamos lidando aqui, mas, coincidentemente, cada uma dessas conjunções de coordenação tem como sua primeira letra uma letra desta palavra fanboys. E, portanto, já que inclusive é algo meio que engraçado, facilita o processo de se lembrar. F for, A and, N nor, B but, O or, Y yet e S so. Fanboys, ok? Então temos aqui um exemplo. Beth doesn't like cheese, yet she eats pizza nearly every day. Ou seja, Beth não gosta de queijo, mas ainda assim ela come pizza quase todos os dias. Não é? Então temos aqui sentenças, não somente então ideias menores, mas sentenças inteiras, completas, não é? Utilizadas para repassar uma ideia mais completa, um argumento mais completo na sentença. Pois bem, esses elementos que vão entre essas sentenças maiores, em um parágrafo, por exemplo, seja um parágrafo falado ou seja um parágrafo escrito, são conjunções de coordenação, ou seja, elas coordenam as diferentes maiores partes de uma ideia maior. Yet é um exemplo disto. Perfeito. Com isso dito, temos aqui o que nós denominamos de conjunções devidamente revisadas de uma forma mais geral. Obrigado.